Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eita. Acho que eu vou tirar esse tapete aqui. Pode sentar, queridos. Para quem teve aula comigo, ou quem já assistiu a aula do lado da nossa sala, já escutou esse meu Deus, né? O pastor Renan já deve ter recebido algumas reclamações do meu Deus lá, assim, meu Deus! Eu brinco assim, é quando o Espírito Santo fala algo, eu estou ministrando aula, né? E de repente ele fala algo, traz revelação, e aí eu falo, meu Deus! Meu Deus! E aí, mas eu faço isso também para acordar aqueles que ficam dormindo. Então, amém? Não vai ser o seu caso. Deixa eu chegar mais perto aqui, queridos. Aleluia. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, volta agora para o seu espírito. Pai, nós invocamos a manifestação do Teu Santo Espírito aqui nesse lugar. Nós oramos e chamamos a existência de revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Pai, ativa cada um dos irmãos aqui, para que eles possam fluir nos dons do Espírito, para que eles possam, ó Deus, apropriar, ó Deus, do poder de Deus, do dunamis, do poder do alto. Pai, que eles possam ter revelação, que eles foram coroados, que eles receberam essa dádiva, essa bênção do Senhor. E que eles possam exercitar os dons do Espírito, o poder de Deus. Porque foi para isso que Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Queridos, para quem não me conhece, meu nome é Arlan Oliveira, eu sou pastor lá na Videira Recanto do Bosque, na Avenida Mangalô, na região noroeste. Se você é daquela região, você deveria estar lá conosco. Está em pecado, mas tudo bem. Não vou nem pedir para levantar a mão, que eu tenho certeza que tem, irmãos, que é de lá, não é verdade? Mas amém. Estou aqui com meu amigo Eduardo Teixeira, veio aqui também nos acompanhar. E vai ser uma grande bênção. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, PR Arlan Oliveira. PR Arlan Oliveira, tem uns destaques lá, no quais eu fiz alguns estudos sobre os dons do Espírito, sobre a oração, aquelas bolinhas. Você pode ser abençoado com aquilo que foi compartilhado. Geralmente são 5 vídeos que eu falo de um determinado assunto. Amém? No YouTube também, é PR Arlan Oliveira. Deixei aí no fundo, ali está com o Eduardo, o Lopes vai me ajudar depois, Lopes. Camisetas, tem algumas unidades, acho que tem 8 unidades só. E os livros, né, que é esse livro que ensina sobre dons com ênfase no profético. E saiba que você foi chamado para profetizar. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, que todos nós podemos profetizar. Amém? Dito isso, vamos agora para o assunto que eu quero falar. Queridos, a palavra de Deus diz em Atos capítulo 6, verso 8, que Estevão, ele era alguém cheio da graça e cheio do poder. Estevão é o primeiro mártir. Está escrito aqui, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora, ele era um diácono da igreja. É você, somos nós. E eu preciso falar para você, nós temos sido enriquecidos com o Evangelho da Graça, sim ou não? Desde 2013 e 2014, nós estamos ouvindo a mensagem, o Evangelho da Graça. Então você tem sido enriquecido com o Evangelho da Graça, sim ou não? Sim. Agora, e o poder? E os dons do Espírito? Eu quero te desafiar. E a palavra de conhecimento? E a palavra de profecia? E a palavra de sabedoria? E os dons de curar? E os milagres, o dom da fé? Isso é para nós.
Isso Deus já te deu, você já foi coroado. Você sabe qual que é o significado do nome Estevão? Coroado. Nada é por um acaso. Por que o primeiro mártir, o primeiro diácono da igreja, não eram os apóstolos? Ele foi o primeiro diácono, ele foi o primeiro mártir da igreja, e diz que porque ele era cheio da graça e cheio também de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, eu creio que a nossa nova fronteira é o poder de Deus. Você há de convir comigo que você tem crescido em revelação do Evangelho, da graça? Sim ou não? Quando você ouve uma mensagem, você já percebe, falando, isso aqui é completamente da lei. Não, isso aqui é o Evangelho, isso aqui tem graça. Isso aqui realmente é o Evangelho de Deus. Então, uma vez que você tem recebido essa mensagem, você tem que manifestar poder. É a consequência. E Estevão diz que o significado do nome Estevão é impressionante, porque nada é por um acaso. Significa coroado. Você foi coroado, cheio de graça, favor imerecido e poder de Deus. Agora eu quero te mostrar então como que é esse caminho. Porque também foi um caminho construído da minha vida. Um dia eu tive, fazendo seminário, fui líder de célula, discipulador, pastor, e posteriormente surgiu esse ministério profético na minha vida. E foi um caminho, uma construção. O pastor Renan, ele é mestre, mas ele é mestre porque houve uma construção. Esse encargo, esse debruçar, esse estudar, portas foram se abrindo, não é por um acaso que você hoje é o responsável pela escola de ministério, nada é por um acaso. Então Deus foi te construindo, foi te levando para esse caminho, e hoje ele exerce esse dom ministerial, que é mestre. Ele tem ensinado, está crescendo nisso, vai crescer muito mais, é só o começo. Ele já está prosperando, aleluia, amém. Vai ter mais, amém, mais livros. Mas enfim, e aí foi uma construção, e eu preciso falar para você como que você vai construir isso na sua vida. Quantos querem manifestar poder de Deus? Olha, eu quero fazer uma breve introdução. Talvez eu não consiga profetizar tanto aqui hoje, até porque eu quero te ensinar. Então, e eu não tenho tempo, eu tenho que ir lá para o culto daqui a pouco. Mas eu quero te ensinar a caminhar nesse fluir. E assim, foi uma construção na minha vida. Eu lembro que, logo no início da minha caminhada, da minha conversão, eu comecei a exercitar, numa pequena medida. Vinha para os encontros. Vocês já viram que nos nossos encontros manifesta poder, sim ou não? Vocês concordam comigo? Não é em todos os prédios manifesta uma medida de poder, sim ou não? Tem palavra de conhecimento nos nossos encontros? Tem palavras proféticas nos nossos encontros? Tem cura no momento ali da cruz, sim ou não? Sempre tem uma medida. Por quê? Porque nós somos intencionais. Então isso que você está ouvindo aqui hoje, você precisa ser intencional. Você só vai fluir nos dons se você for intencional. Então desde o início da minha caminhada, eu comecei a ser intencional, numa pequena medida, e fui caminhando, e fui orando, e fui crescendo. Mas, ultimamente, Deus tem manifestado muito mais poder na minha vida, porque eu sou bom? Não! Depois eu quero mencionar aqui para vocês, o primeiro homem que foi chamado de profeta, foi Abraão. Sabe quando é que Deus falou que ele era profeta? O primeiro homem que Deus fala que era um profeta. Sabe que dia que Deus falou que ele era um profeta? No dia que ele mentiu, dizendo que Sara era sua mulher, e aí Abimeleque descobre que Deus foi lá e falou, não toque Abraão não, porque ele é meu profeta. Então no dia que Deus fala que ele era profeta, era o dia da mentira, ou seja, o dia da falha. A primeira menção fala muito a respeito de verdades bíblicas para nós. Então, se na primeira menção da palavra profeta foi para um homem que estava mentindo, ou seja, ele está falando que o dom, a profecia, o poder de Deus, não é para quem merece, para quem é bom, é para quem crê. Abraão foi o pai da fé, e aí, pastor Renan, na hora que Deus fala que ele é profeta, e Deus não havia falado ainda que ele era profeta,
E aí falou, olha, vai lá, Abimeleque, vai até Abraão, que ele vai orar por você, e você vai ser curado. Você e a sua casa. As mulheres estavam inférteis, e olha só, e ele teve que orar por aquilo que ele tanto precisava, porque até então ele não tinha filho. E aí Abraão, depois de ter mentido, Deus fala assim, você é profeta. Depois de ter errado, Deus fala assim, você é profeta. Aí Abraão chega lá, seu Abimeleque, é o seguinte, que Abraão mentiu para ele, falando que Sara era irmã. Deus falou contigo, né? Então eu tenho que orar por você. Deus mandou você orar por mim, para que eu fosse curado. Ou seja, e ele teve fé. Abraão não se furtou. Depois de ter mentido, é fácil orar por alguém? Depois de você ter pecado errado, é fácil orar para alguém ser curado? É fácil você orar para alguém, né, para você liberar uma palavra profética? Imagine, irmãos. Depois de ter errado, mentido. É alguém que teve fé. Que ele saiu fora da equação. Ele creu apenas na promessa. Ele creu apenas na palavra. E ele foi lá, impôs as mãos, e Abimeleque teve todas as suas mulheres foram curadas. E olha que ele não tinha. Era como se Deus falasse assim, você é profeta, vai lá e profetiza que o outro vai prosperar, e você não tem dinheiro. Você ainda não recebeu as riquezas aqui dessa terra. E Abraão foi lá e orou. Ele manifestou fé, irmãos. Deixa eu te falar algo. Os dons do Espírito requer intencionalidade e fé. E fé na obra consumada, não na fé na sua obra, não no seu comportamento, não porque você jejuou muito, não porque você orou muito. E tudo isso é muito bom, mas você tem que ter fé que Deus já te coroou com os dons do Espírito. Todos nós recebemos um dom do Espírito. Qual que é o seu dom do Espírito? Qual que é o seu dom espiritual? Você já recebeu. Aquele que diz que não tem nada, diz que Deus é mentiroso. Porque todos nós temos uma medida. Agora, por que não exercitamos? Porque você fica olhando para si. Quem sou eu? Sou tão cheio de falha, não orei o bastante, não jejuei o bastante. Quem sou eu? Mas será que se eu falar vai acontecer? Mas e se eu orar e não acontecer? E se eu liberar a palavra profética e não se cumprir? Pois é, Abraão não tinha filho e orou para o Abimeleque, para que ele tivesse filhos, as esposas dele tivessem filhos e as servas dele. Só que um versículo depois, Abraão teve relação com Sara e diz a Escritura que ela teve Isaque. Um versículo depois. Ou seja, pode ser que a partir de hoje, que você começar a manifestar os dons do Espírito, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Você vai crescer e apropriar. Irmãos, você tem noção? Abraão tinha mentido. Eu tenho exercitado esses dons. Não sei se vocês veem, geralmente quando eu vou fazer abertura lá no Bueno, eu acordo 6 horas. E fico orando em línguas, meditando e peço uma palavra de conhecimento. No último culto que eu fiz, lá no momento da abertura, eu tive uma palavra de conhecimento que alguém estava com problema na garganta. Ou era no maxilar, aliás, no maxilar. Como é que Deus fala contigo? Que essa é uma curiosidade que você tem, né? Eu estava orando em língua, é assim que Deus fala, não é Bíblia, é o jeito que Deus fala comigo, amém? É a minha experiência. Experiência minha, você pode pegar e rasgar. Que sirva apenas de inspiração. E aí, eu estou lá orando, na casa, e aí eu, não sei o que eu estava fazendo lá, e eu senti um jeito diferente do maxilar. Eu falei, eita. E aí eu dou voz a esse sussurro. Deus falou com Elias, foi o quê? Cicio suave. Assim que é como Deus fala hoje na graça. Na maioria das vezes. E aí eu, então tá. Cheguei lá, falei, irmãos, tem uma palavra aqui, tem uma pessoa que está com problema no maxilar, não sei se é no maxilar ou na garganta, e Deus está te curando agora. Aí passou um pouco, no outro dia, na semana, eu liberei 3 palavras. 2 já se cumpriram. Palavra de conhecimento. E aí, uma era a respeito do joelho. Que a pessoa estava ouvindo, assistindo, e ela foi curada instantaneamente. E aí o irmão procurou no meio da semana. E essa no maxilar foi muito impressionante, por quê?
porque ela estava com a cirurgia marcada para segunda-feira. E quando chegou lá, o médico falou assim, não tem mais nenhum problema no seu maxilar, você está curada. Na hora que eu falei, eu não senti um arrepio. Eu só falei a impressão que me veio e tive coragem de falar. E daí? Se ia ter ou não, só falei. Veio isso. Né, o dom de profecia. Eu estava voltando dos Estados Unidos em janeiro, Teixeira, e estava no avião. Estava eu sentado junto com meus filhos, minha esposa e minha outra filha do outro lado do corredor. E aí veio uma moça no corredor, a aeromoça, e eu olhei para ela. E na hora, a aeromoça como que é? Fica com a cara boa, né? Cara de paisagem. Né? Sorriso, maquiada. E aí eu olhei e falei, uai. Falei, mas tem uma coisa de errado, eu estou vendo uma tristeza. Cicio suave. Você está esperando um redemoinho para você fluir nos dons do Espírito. Esquece. Na maioria esmagadora das vezes é um cicio suave. É um sopro do Espírito. Pensamento. Uai. Aí o Espírito mostrou assim, ela recebeu uma notícia muito ruim que ela está decepcionada. Muitas vezes Deus te dá uma palavra específica, que é a palavra exata que ela está passando. E aí eu falei, então tá. Mas só que eu fico assim, falei, eu estou empolgado demais, me ajuda, né? Será que eu não estou empolgado, assim? Como que é esse negócio? E aí... Mas então tá, Deus, faz o seguinte, me ajuda, eu sou profeta menor, novo, na fé, então se é mesmo, faz ela voltar aqui. Aí passa um tempo, meus meninos apertam o botão lá, quem é que vem? Eu falei, aleluia. E aí, num voo internacional, a moça chega e tudo, né, toda lá no protocolo e tudo, e eu falo, moço, me perdoa, mas o Espírito Santo de Deus me falou uma coisa aqui a respeito de você. E aí, me deu a palavra de conhecimento. Falei, olha, você está aí, mas parece que você recebeu uma palavra que trouxe uma enorme decepção na sua vida. Você está desapontada. E ela caiu no joelho, no chão, no meio do corredor. E ela começou a chorar. E eu, Jesus poderoso, levanta, moça, disfarça, seja elegante, porque era um moço elegante, irmãos. Não tem romance. Não existe... Se chegar uma piriguete lá para ser aeromoça, ela é desclassificada na hora. Fala, você não. Já viu? Aeromoça? Não, é passarela delas. E ela, pum, joelho no chão. E aí chegou o comissário de bordo bravo. Que falou, ele ofendeu, porque isso é normal. Né, num avião. Aí ele falou assim, o que foi? E aí eu com meus filhos, aí ela só falou, não, para. Aí ela começou a chorar lá, e chorando copiosamente. E eu comecei a liberar a palavra profética. Eu falei, olha, assim como o diabo tentou destruir, trouxe essa palavra, mas eu quero falar algo para você, que o Senhor, Ele vai te animar. Aí eu fui falando, não lembro exatamente o que eu falei para ela. E ela se recompôs, ela saiu, passou meia hora, depois ela voltou e falou assim, eu precisava muito de ouvir essa palavra hoje. E aí eu comecei a falar mais um pouco, aí começou a chorar, eu falei, para. Porque aí vai que ela deita. A companhia aérea falou assim, esse cara não voa aqui mais não. Está amarrado. Irmãos, mas eu preciso falar algo para você. Os dons, você vai buscar os dons, não é para você. Tem noção que você vai buscar uma coisa para os outros? Os dons ministeriais, espirituais, nós vamos buscar, procurar e com zelo, diz o apóstolo Paulo. Com zelo. Ou seja, é completamente altruísta. Você vai buscar, você vai esmerilar, você vai mergulhar, você vai se expor à vergonha, você vai buscar para abençoar a outros. É completamente evangélico, cristocêntrico. E aí você vai abençoar outros. Eu liberei a palavra. E sabe o que é importante? Por que você tem que buscar os dons do Espírito? Deixa eu te falar algo. Talvez você nunca ocorreu. É porque quando o dom se manifesta, você está apresentando a outro o amor de Deus para aquela pessoa. De outra forma, não vai ser falado, vai ser manifestando o amor. Porque aquela mulher falou assim, eu precisava de ouvir isso, eu precisava de saber que Deus me ama. Você pode falar para a pessoa, Jesus te ama. A outra coisa é ele saber que no meio de tudo isso,
Deus se importou com ela no avião. Agora arrepiou. Arrepia a perna aqui, essa esquerda, arrepia tudo. Por quê? Meu Deus, meu Deus. Irmãos, mas vocês estão entendendo? Por que Jesus manifestava poder e milagre? Depois você me manda essa palavra aí, que eu estou criando ela agora, viu, pastor Renan? Está gravado aí. Porque ele se compadecia. Por que nós não manifestamos mais poder de Deus como Estevão manifestava? Porque muitas vezes nós não se compadecemos. Querido, nós precisamos ser intencional. Nós precisamos sair da equação. Você quer manifestar poder? Esquece, para de olhar para si. Deus já te deu a salvação, Ele já te deu o Espírito, Ele já te deu a paz e Ele já te deu o poder de Deus. Usa. E a vergonha, pastor? Vou te falar das vergonhas que eu já passei. Meia vergonha. Estou lá em séries, ministrando o seminário. E aí, ministrando o seminário e tal, aí que eu já cheguei, Deus me deu uma palavra, que eu estava sentindo uma dor no quadril, que eu falei, essa dor não é minha, essa dor é de alguém, Deus. Então eu falei, alguém está com problema aqui na perna? De cara, assim, pá. Está com problema na perna? Está com problema aqui no quadril? Aí a gente vai aumentar na área, né? Para ver se atinge. Está com a dor no quadril? Eu falei assim, é na coxa, assim, na parte posterior. Foi a miséria. Eu falei, então tá. Mas foi uma ótima oportunidade. Eu falei assim, olha, se você não está disposto a passar vergonha por causa de Jesus, você não vai viver o poder de Deus. Meu Deus! Marca eu lá, faz essa frasezinha lá e me marca, manda. Mas é porque Jesus passou vergonha por nós. Ele morreu nu. Ele se entregou à morte nu diante da sua mãe. Por que talvez nós não podemos nos expor ao ridículo? E vou te falar uma coisa, eu falei para os irmãos, falei assim, olha, uma coisa eu te falo. Mesmo se você errar, você agradou a Deus, e é isso que importa. Porque aquele que tem fé agrada o Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você se expõe, mesmo errando, você acerta no reino dos céus. Meu Deus do céu. Você quer acertar aqui na terra ou você quer acertar no céu? Eu quero acertar no céu. Eu quero acertar no céu. Então você se expor. Se exponha a esses pensamentos que vêm. É pensamento que vem. Quando fala impressão no espírito, é pensamento que vem. A impressão no espírito tem que transformar em pensamento, para você entender. Estava eu andando. E deixa eu te falar uma coisa, está escrito aqui, irmãos, esse que eu estou falando aqui está um pouco entre o capítulo 1, 2 e o 5. Aquele que traz a luz, né? Essa camiseta aqui, ela brilha no escuro. É super poderoso. Os super-heróis não têm uma capa, uma roupa poderosa. Irmãos. Cadê a camisetinha aí, Arrasando. Você tinha que ter vindo com a sua, né, Marlis? Não perguntou para o Espírito Santo. Mas vamos lá. Então, voltando para cá. Deixa eu falar algo para vocês. Eu decidi brilhar no meio das trevas. Aquele que traz a luz. Sabe o que significa? Sabe de onde que eu tirei esse nome? Aquele que traz a luz? Tudo bem que a palavra de Deus diz, né, que Jesus é a luz do mundo. Mas ele também diz, vós sois a luz do mundo. Mas o segundo homem que Deus fala que é profeta, sabe quem que é? Arão. Engraçado que minha esposa me chamava de Arão. Só que eu falava de um jeito mais carinhoso, né? Porque Arlã. Arão, sabe qual que é o significado do nome de Arão? Aquele que traz a luz. Arão foi o primeiro sacerdote, propriamente dito. Ou seja, nós trazemos a luz. Quando nós juntamos como igreja, nós somos um luzeiro, um farol que brilha. Mas quando você está na rua, no trabalho, na escola, na vizinhança, no elevador, indo comprar pão, você tem que brilhar. E você foi chamado para brilhar.
E não depende do seu comportamento, não depende, como eu disse para vocês, e olha que Arão também errou, Arão fez bezerro de ouro. Você fica falando, esses caras têm que ser grandes. Não, Arão fez bezerro de ouro, tá bom para você? Só que Deus vira e fala, Arão, você vai falar a Faraó. Tudo que eu disser para Moisés, Moisés vai dizer para você, você vai falar para Faraó, e você é meu profeta, meu sacerdote. E aí eu preciso falar algo para vocês. Vamos brilhar no meio das trevas. Isso reavivou no meu coração, nessa caminhada, foi quando eu fui lá para o Recanto. Lá no Botânico nós manifestamos muito poder, muitas palavras proféticas, né? Foi um grande mover de Deus. Mas aí quando eu fui para o Recanto, eu fui convidado para ir na escola. Porque tinha uma moça que tinha acabado de suicidar na escola. Tinha acabado de suicidar, na semana ou na semana anterior, eu não lembro exatamente. Tinha suicidado. E aí o Marcos me chamou e eu fui. E aí, você chegar na escola da periferia, uma escola estadual, uma escola que está cheia de adolescentes e jovenzinhos, alguns já marginais, tem ambiente de anjos cantando? Tem algum? Não tem, irmãos. Não tem. Ambiente pesado, tinha acabado de suicidar. E aí, a gente começou lá o louvor, e aí terminou, eu falei assim, e assim, eu fui me expor a pessoas que, vocês são amáveis, eu posso me expor aqui, vocês vão me amar, vocês vão, né, se eu falar alguma palavra errada, vocês não vão me criticar, se eu falhar aqui, todo mundo vai, está tudo resolvido, mas na escola como essa, não. E eu falei, Senhor, me usa. E aí eu comecei a liberar a palavra de conhecimento. Ó, que terminou assim, eu já nem comentei com a palavra, eu falei, você, parará, a moça caiu no chão. E são impressões. Como é que eu começo a liberar palavras proféticas? Alguém tem que me chamar a atenção. Aquele rapaz de cinza lá, você me chamou a atenção, eu quero falar contigo, camiseta gola polo aí. É, você mesmo. Porque Deus já falou contigo aqui. Amém? Depois eu quero orar contigo. Aí me chama a atenção, e aí eu comecei a apontar e a falar, e eu falo, mas e se eu errar e se eu acertar? E daí? Eu estou disposto a ser intencional e a passar qualquer vergonha por causa do meu amado. O que a senhora seria capaz de fazer pelos seus filhos, dona Terezinha? A senhora seria capaz de passar vergonha por causa deles? Nós temos que ser capazes de passar o que for por causa do nosso amado. Porque ele passou por nós. Só que eu vou te falar uma coisa, você foi coroado. Ele vai te afinar e vai te usar poderosamente. E eu comecei a liberar, e o ambiente, eles começaram a chorar. A escola começou a chorar, os irmãos começaram a chorar, o professor começou a chorar, começou a ministrar, e o poder de Deus veio, e aí eu falei, olha, tem mais você que está ali e tal, você também está pensando em suicidar, a menina falou, estou mesmo e tal, virou Pedro. Mas por que a luz brilhou? Porque havia densas trevas, e aonde há mais densas trevas, mais a sua luz vai brilhar. Então, seja intencional na sua célula, seja intencional no culto. Se alguém parou do seu lado, eu fico andando lá no banheiro, de vez em quando vocês me veem andando lá, não fico fazendo bobagem, não, eu fico andando para olhar, para ver se Deus fala comigo a respeito de alguém. Eu fico andando, aí de repente eu vejo alguém lá, eu começo a falar. Ou só falo como o nosso pastor ensina, muitas vezes eu só lavo a pessoa com palavras de vida. Faço isso no prédio, fico andando lá. Por quê? Trazendo para cá, irmãos, só para vocês entenderem como que é que Deus vai falar contigo. Eu não sei. Alguns vai ser com sonhos. Outros vai ser audível. Outros vão ser até com cheiro. Até cheiro. Deus usa, né, os seus 5 sentidos para chamar a atenção. Já teve uma irmã que teve uma palavra de conhecimento porque ela passou perto de um rapaz e ele estava fedendo. Isso foi no meu encontro. Ela era esposa de um discipulador. E aí ela sentiu o cheiro. Pastor, eu passei ali, e o cara estava servindo na cozinha. E ela passou perto dele e falou, pastor, tem um rapaz lá, está sentindo um mau cheiro, e eu acho que é pecado sexual, e eu acho que é da homossexualidade. E o cara era brutão, pedreirão, bicho macho, assim, você olhava, e eu falei, meu Deus, essa mulher tem muita fé. E eu falei, e agora? O cara é líder. Líder não, ele estava servindo. Eu falei, meu Deus. E ela passou, eu senti o cheiro.
Olha o jeito estranho que Deus falou. Eu falei, então vamos lá com muita educação, para não ofender. Porque os dons manifestam permear de amor. 1 Coríntios 12 e 14 é onde fala dos dons espirituais. No 13 fala do amor. Se você manifesta dom sem amor, você é profeta da velha aliança. Aí é mais pregação. Está aí no livro, você vai ter que adquirir. Amém? Que aí é o profeta da velha aliança. Da nova aliança não, ele é permear de amor. Você vai transmitir o amor de Deus. E aí chegamos lá, conversamos, olha, meu irmão, tal, a irmã, ele falou, eu senti isso, Maria dela, eu, ela e o rapaz. E aí ele, é verdade. E começou a chorar. Como é que Deus falou com ela? Está vendo que é um cicio suave? Moisés chegou lá e falou assim, o poder de Deus, a graça e o poder estavam com Estevão. O poder de Deus, ele chega diante do mar e fala assim, marcha. Eu já não disse para você marchar? Vai. O mar abriu. Não dá. Não dá para você ficar esperando. Ei, Daniel, eis que te digo, servo meu. Irmão, se Deus ficar fazendo isso, você vai morrer de medo. Sim ou não? Vai dar vontade de falecer toda hora, você está assim, Daniel. Sim ou não, irmãos? Uma voz dela, irmão, você faz na hora lá, se estiver pronto. Não, sim ou não? Bate o desespero. Se você tem um problema de coração, partiu. Não, você fica achando que nada. Sério? Não, já deu até uma passação de mal aqui. Não, imagina, Renan. Você acorda. Irmão, você falece. É um cicio suave. Então, por exemplo, como que Deus fala comigo? Essa irmã foi... Geralmente, quem me chama atenção, eu pergunto, pastor, mas isso tem alguma coisa a ver, alguma base bíblica? Tem. Como que foi que o diabo entrou na vida de Eva? Chamando atenção. Seus olhos é a porta de entrada. Não das coisas ruins, mas das coisas boas. Porque quando Moisés viu a sarça ardendo, ele foi lá para ver. Então, de repente, alguém te chama atenção pelo cabelo, pela camisa, e tem um flamenguista aqui. Saudação rubro-negra aqui para o meu amigo, dormiu tranquilo ontem à noite, sonhou com os anjos. Não sei, me chama atenção alguma coisa, e quando me chama atenção, eu vou. Por exemplo, vou te contar 2 casos, me ajuda a lembrar. Um é no shopping e o outro é lá na Praça da Bíblia. Eu estou trazendo aqui ilustrações para que você possa fluir no profético, amém? Fluir nos dons do Espírito. Estava eu na Praça da Bíblia, quando a gente estava reunindo lá na praça. Aí eu olhei para um irmão, olhando assim, eu fico olhando, você fica achando que eu estou desatento, né? Estou não. Aí eu olhei, vi um irmão lá, um grandão, me chamou atenção as entradas dele. E estava numa época que eu estava profetizando assim, meu Deus do céu. E eu falei, Jesus, me ajuda, eu não quero ser empolgado assim. Sabe que eu estou passando o ponto? Falei, Deus, se é para eu falar com ele, o Senhor me coloque ele na frente aí. Aí tá, terminou o culto, ó, que eu estou indo embora, quem que vem? O grandão com as entradas lá. Falar nisso, né, irmãos? Está abençoado, em nome de Jesus. Vai ter também, vamos lotar de cabelo. É um por vez. Eu já liberei uma palavra, já se cumpriu, agora vai ter mais outra. E tem mais outra para se cumprir ainda, né? Tem uma, ministerial e essa do capilar. Vamos lá. Vai que o ofertante está aqui, deixa Deus te usar. Ou aquele que dá um copo de água para um profeta receberá o galardão de profeta. Aquele que dá cabelo, então, irmão, meu Deus do céu. Irmãos, volta para cá. E aí eu estou vendo lá o irmão das entradas, e na hora Deus me deu... Como é que Deus fala comigo? As 2 entradas me chamou atenção.
É o jeito que Deus fala comigo. E eu falei, eita, são duas bênçãos. E aí eu fui, cheguei para o irmão, aí eu estou indo embora, ele veio naquele corredor da livraria, eu saindo pela secretaria. Eu falei, irmão, eu tenho uma palavra de Deus, desse jeito, tem hora que eu sou meio extravagante, minha esposa que passa vergonha. Ela, meu bem, para com isso. Irmão, Deus tem algo para falar contigo. E ele, tem mesmo, que Deus falou que Deus ia te usar para falar comigo. Aí eu cresci. Hoje que tu és profeta. Aí a gente cresce. Dá uma chancezinha, a gente anima. E aí eu falei, irmão, tem. E aí na hora, duas coisas. E eu falei, são duas coisas. Só que até eu falar duas coisas, não tinha nada dentro de mim ainda. Aí chegou, estava ele e a esposa, e aí Deus começou a ministrar no meu coração algo a respeito, né, do casamento, que não estava bom, e não estava. E ministrar algo a respeito das finanças dele, da vida profissional, e realmente ele tinha saído do emprego, ele estava procurando se arranjar de novo na vida. Eu liberei as palavras para ele. Então, está vendo que demanda fé? Ele pode falar assim, não tem nada a ver com o que você está falando, não testifica. Mas eu me disponho, vou lá e falo. Teve uma vez, séries eu não contei para vocês, né? Irmãos, TDAH, LXZ, QTV, tudo TDAH. Começa, fala, volta. Tem um shopping, vamos voltar para as séries. Faz a edição aí do vídeo. Voltando aqui para as séries, eu não falei de séries, né? Falei? E aí dá dor. É uma maravilha, irmão. Está vendo que até o seu TDAH não te impede de profetizar, irmãos? Não, tudo não. Aí eu contei que eu falei assim, alguém está com dor aí? E aí, cri, nada. Aí eu não terminei o fim da história. É porque eu deixei, melhor parte. E aí passa um tempo, estou indo, voltando de viagem, a irmã me liga. Ô pastor, tudo bom? A Débora, que ministra louvor. Tudo bom, pastor? Joia. Pois é, pastor, sabe aquela mulher da dor na perna? Eu falo, sei. Quer me envergonhar mais, né, miserável? Estou brincando. Sei. Pois era minha irmã, ela estava com dor, mas ela ficou com vergonha de levantar a mão. Eu falei, miserável, vai ficar com as duas pernas doendo agora. Pastor, ela foi curada. Fala, miserável, retira a bênção e coloco duas maldições em cada coxa. Ajuda, né? Envergonhar. Depois me fala, foi curada. Não libera mais uma palavra para ela, para a irmã da Débora. Mais nenhuma. Deus vai falar comigo, fala, não, usa outro. Usa os seminaristas aqui, por favor. Amém? Então aí eu cheguei para esse irmão e aí Deus falou, outra vez, irmãos, o que eu quero te estimular? Do shopping. Estou lá passeando com minha filha, com minha esposa. Eu estou exercitando em qualquer lugar. É assim que Deus quer. Sabe por quê? Só um parênteses aqui. No Evangelho de João diz que Jesus fez tantos milagres que não caberia em todos os pergaminhos da época. Em todos os pergaminhos da época. Ou seja, 3 anos e meio de ministério. Somente alguns foram relatados. Porque Jesus ele não ia comprar pão. Ele ia encontrar o padeiro. Ele não foi beber água, ele foi encontrar a mulher samaritana. Ou seja, Jesus, aonde que ele andava? Ele era cheio de graça e poder. Porque ele foi coroado. E ele é coroado, mas ele também compartilhou da coroa dele conosco. E aí, Jesus, ele ia andando, eu fico pensando, Lopes, tanto de milagre. Deixa Deus te usar lá naquela sala. Não é, Lopes? Quando estava lá do seu lado, era o tempo inteiro ficar parando, e não trabalhava não, era só contando e testemunhando. Deixa Deus te usar onde você está, se você está passeando no shopping, se você está indo na frutaria, Deus quer te usar. Tem gente lá que está em trevas e você é a luz. Você acha que Jesus iria entrar numa panificadora hoje em dia e nada iria acontecer lá? Inconcebível. Inconcebível. Imagina você andando do lado de Jesus. E Jesus, onde nós vamos? Não, vamos trocar o pneu do carro. Então tá. Qual que era a sua expectativa? Não. Jesus vai chegar lá, vai mover o poder de Deus. Sim ou não?
Ao que chegasse lá, fala assim, quem que vai ser? Vai ser esse atendente? Vai ser aquela secretária? Quem que vai ser? O cara que chegou no carro? Ai, quem que vai ser? Já estou até arrepiando aqui. Você vai andar assim agora. Quem que vai ser? Quem que vai ser? Quem que vai ser? Aí alguém chega e fala assim, eu estou com uma dor de cabeça, então é você. O Espírito de Deus falou que tinha uma pessoa aqui, e você vai falar com quem tem autoridade e fé. O Espírito de Deus falou que eu tinha que orar por alguém aqui, e você está com dor de cabeça, então você vai ser curado agora. Em nome de Jesus, receba. Deixa eu te falar algo. Vamos lá, para o shopping. Agora vocês vão me lembrar depois. Arrumei uma tática hoje aqui. Vamos lá para o shopping. Vamos para o shopping. Depois eu quero falar de cura também. Que os dons vai levar você a crescer em fé perante os outros, a profecia, e você vai fluir nos dons do Espírito. Aí você me lembra disso. Você quer mestre, você consegue guardar. Vamos lá, volta para cá. E aí, aleluia. Estava andando no shopping, eu, minha esposa e minha filha. E aí eu andando, eu passei numa loja e eu olhei uma moça lá, isso foi esse ano. Uma moça lá arrumando os livros, tinha caído um monte de livro no chão, pegando sozinha na loja. Aí na hora me chamou a atenção, falei, Deus, o que é? Aí o Espírito Santo trouxe um pensamento, um cicio suave. Ixi, alguém entrou na vida dela, bagunçou tudo. Desmoronou, petecou lá, e eu, é? Aí eu falei, meu bem, acho que Deus está falando comigo. Ela, amém. Aí eu falei, Deus, mas confirma, porque eu estou aqui no shopping com minha esposa, minha filha, mas como que é esse negócio, né? Aí eu passei na outra loja, tinha uma criancinha com um monte de caixa vazia, e abrindo as caixas de sapato, assim, uma cena estranha, e era real a cena. E abrindo lá, eu olhei e falei, gente, mas esse povo da loja aqui nem para cuidar e organizar com essa criancinha que está abrindo as caixas vazias. Aí na hora o Espírito Santo falou assim, e está um vazio no coração dela. Eu falei, ixi, eu falando desse jeito. Meu bem, Deus está falando aqui. E aí passa mais um pouco, eu falei, não, Deus, mas dá uma confirmadinha, só mais uma confirmadinha. E aí, que eu entro na terceira, que eu passo na terceira loja, tinha umas pegadinhas no chão de adesivo, de gatinho. E marcou a vida dela. Eu falei, fala, Deus. Aí, meu bem, eu tenho que falar com ela. Eu falei, meu bem, eu estou querendo ir no banheiro. E eu não vou usar o banheiro aqui do shopping, não. Eu quero ir no banheiro. E eu, não, mas vamos. Aí eu brinquei, que é algo que eu quero desafiar. Vamos fazer um teste? E ela, no subsolo já. Não, vamos testar. O pastor Luiz até mencionou esses dias para trás. Eu falei, vamos testar. Se está certo ou não. Se procede ou não. Vamos testar? Então tá, vai lá. Aí eu voltei, teste mesmo. Voltei. O coração começou a palpitar. Eu falei, Deus, ela tem que estar sozinha na loja. A hora que eu cheguei lá, ela estava sozinha. Eu falei, moça, é o seguinte, Deus falou comigo. Agora é moça, né, credo? Dor de cabeça, moça, aí vai dar ruim. Eu falei, moça, é o seguinte, eu estava passando aqui, e aí eu vi, parece que entrou alguém na sua vida, desorganizou toda a sua vida, e deixou um vazio dentro de você, e marcas profundas, e isso aconteceu por agora. Faz sentido para você? E ela era uma moça elegante, ela chorando. Eu ainda não peguei nenhuma espalhafatosa assim não, né? Nada contra. Aí com o fogo desce. Aí ela começou a chorar, ia chorar, e ela chorando, eu falei, faz. Aí eu comecei a liberar, eu tive uma palavra de conhecimento, e eu comecei a liberar uma palavra profética. Eu comecei a falar coisas para ela. E essa moça, quando terminou, ela falou assim, faz sentido para você? Ela falou, faz demais. Eu precisava muito ouvir essa palavra. Ou seja, era uma palavra que ela estava precisando. Ela sentiu tão amada, você tem noção disso? Você está precisando da palavra e Deus manda alguém do nada. Você vai se sentir amado, sim ou não? Você vai se sentir muito amado. Fala assim, espera aí, no meio desse tanto de gente aqui no shopping, Deus para um cara, e ela nem sabe de todo o transtorno que ela me causou. Minha esposa ficou lá segurando, e eu tive que subir correndo e descer para ir lá falar algo da parte de Deus para ela. É isso que eu quero que você faça. Passou um mês, a loja fechou. A oportunidade que tive, eu fui lá e fiz. Agora, por que eu estou falando isso tudo? Porque eu quero te instigar. Para você fluir nos dons do Espírito. Os dons do Espírito vão te ajudar na edificação da igreja. Moisés, Deus vira para Moisés, é o terceiro homem que Deus fala que é profeta. Fala, Moisés, tu és profeta. A palavra de Deus diz que não houve profeta como ele no Velho Testamento. Fala desse jeito a respeito de Moisés. E aí vira e fala, Moisés, eu vou tirar do meu espírito, isso é Velho Testamento, e vou colocar sobre 70 anciãos que você vai escolher.
Porque assim era na velha aliança. Agora na nova não, o Espírito de Deus está dentro de todos nós. Está dentro dos 70 aqui. E na hora que colocou sobre os 70 começaram a profetizar. E aí terminou o momento profético, o Espírito, né, voltou ali para agir sobre Moisés, porém ficaram em cima de 2 homens, Eldade e Medade. Meu amor e amado é o significado desses nomes. Meu amor e amado, se eu não me engano. Depois pode pegar aí para mim, olha no Strongs. Eldade e Medade. Meu amor e amado. Eles continuaram a profetizar e um invejoso ficou sabendo, contou para Josué. Josué chegou lá, Moisés, você está continuando a profetizar lá. Aí Moisés fala uma palavra do Novo Testamento. Quisera eu que todos profetizassem. Moisés falou a mesma palavra do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 14. E aí, nada é por um acaso. Por que esses 2 continuaram profetizando? Porque eles estavam permeados de amor. Profetizar é você falar de maneira inspirada por Deus. Não é só para predizer o futuro. A palavra, né, quando você profetiza, a palavra de Deus diz que você edifica, que você consola e que você exorta. Então, toda vez que você fala edificando o irmão, consolando o irmão, exortando o irmão, inspirado por Deus, você está fluindo na unção profética. Talvez você não seja profeta, mas o dom de profecia, todos podem profetizar. Então, você tem que permitir isso, para que você possa manifestar amor de Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? E Moisés, né, uma vez que ele fez isso, e o Senhor falou, olha, coloca lá esses 70 para profetizar, para que possa te ajudar na edificação, porque ele estava sentindo cansado. Então, muitas vezes, os pastores estão sobrecarregados, os discipuladores, porque está faltando, talvez, a igreja fluir nos dons. Porque eu vou te falar uma coisa, imagina só, esse domingo agora, quero declarar e profetizar, que aqueles que forem no culto, e a partir de agora aqui também, de repente você vai liberar palavras proféticas. Você chegou no culto, aí alguém está ali do seu lado, te chama a atenção, você fala, Deus, o que é que eu tenho que falar? Aí o Espírito Santo te traz uma impressão. E aí você vai e profetiza, aquela pessoa recebe. Ou você libera um dom de cura, aquela pessoa recebe, ela é tocada. O culto valeu para ela, sim ou não? O culto pode acabar ali naquele momento que já está resolvido, sim ou não? Sim. Ou seja, você ajudou o pastor que está pregando. Você gerou um ambiente de fé. Vocês estão me entendendo? Amém. E por fim, isso foi uma crescente na minha vida. Então foi um processo de procurar crescer em comunhão com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que apreciar o Espírito Santo. Você tem que pegar gosto. Ele mora dentro de você. Ele é o seu amigo. Ele é o seu ajudador. Você tem que cultivar. Como que começou a perceber essa sensibilidade? Eu comecei a cultivar, a conversar com ele em tudo. Eu comendo um dia uma salada de fruta, fazendo um voo para pregar lá em Lima, satisfeitíssimo de pregar fora do país, lá alegre, com o meu ministério avançando, e eu lá peguei um abacaxi, coloquei na boca, e eu só falei assim, Espírito Santo, que delícia, esse abacaxi. Pensei, né? Falei, ai, que delícia. Eu comecei a chorar. Ia chorar, tinha 2 gringas do lado, ia até falar, coitado, perdeu alguém, está indo lá para enterrar alguém, separou. E eu comecei a chorar copiosamente, porque eu estava ali, eu e o Espírito Santo sentado, eu desfrutando dele, eu compartilhei com ele. Não é assim quando você come uma coisa gostosa, você não fala para uma pessoa que está lá, fala, nossa, mas que torta boa, nossa, mas que bolo gostoso, sim ou não? Por que você não fala com o Espírito Santo? Ele não está aí dentro? Ele não está aí dentro? Ele não está aí dentro? Compartilha tudo. Fala tudo para ele. Tudo. Ele é o seu amado. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é que distribui os dons conforme lhe apraz. É Ele que vai te usar a fluir, Ele que vai te levar a fluir nos dons, no poder de Deus. Compartilha das suas ansiedades, dos seus temores. Invoca Ele.
Invoca. Porque na medida que você começar a fluir nos dons de profecia, as pessoas começam a atribuir a você uma fé no aspecto que você é usado por Deus. Aí você fala, pastor, mas a fé não tem que ser só em Jesus, amém? Só em Jesus. Mas Jesus chegou em algumas cidades e nada pôde fazer, porque as pessoas não atribuíam a ele como homem de Deus. Se uma pessoa olha para você e não te vê como homem de Deus ou como mulher de Deus, ele não vai. Assim, é muita graça de Deus, pode até acontecer alguma coisa, mas quando ele atribui que você é enviado de Deus, que você vai orar e que algo vai acontecer, você vai ver que muito mais milagres vão acontecer. As pessoas iam até Paulo e Pedro, porque achando que chegasse debaixo da sombra deles, eles seriam curados, ou tocasse no lenço deles, seriam curados. Ou seja, atribuem a ele como enviado de Deus. Deixa eu te falar algo. Tem acontecido, então aí você começa a fluir mais, aí Deus vai te usando mais. E aí, por último, a respeito de cura, que eu queria falar. Então aí um dia eu fui numa convenção da Hiperfest, estava lá ministrando, e uma mulher pediu para mim, pastor, ora por mim, eu estou com umas caminhonetes paradas, não consigo vender. Eu fui e orei, não senti arrepio nem nada, orei com fé, falei, vai dar certo, vai vender, em nome de Jesus. E essa mulher, depois que vendeu as caminhonetes, voltou 2 anos depois, eu voltei na convenção, estou lá ministrando, ela chega lá no final, terminei de pregar lá, ela falou assim, pastor, diga, estava indo embora já, falou, não, para aí, eu quero que o senhor ore por mim. Eu, por quê? Porque eu estou com um problema no estômago, há 3 anos eu não consigo comer nenhum tempero, exceto sal. Se eu comer, eu vou empazinar e vou ficar muito cheio de gases, e eu não posso sair mais com meu esposo, com os meus filhos, com a minha família, porque qualquer lugar que eu vou, tem alguma coisa, tem alguma ervazinha, tem algum tempero, e eu só posso sal, mais nada. E eu, tá bem, eu orei por ela, só que ela já atribuía a mim. Pastor, eu estou vindo aqui porque uma vez o senhor orou por mim e algo aconteceu, então eu quero que o senhor ore. Aí está vendo a edificação da igreja? E aí eu fui, orei por ela, e na medida que eu estava orando por ela, e ela foi sendo cheia do Espírito e tal, e eu falei assim, está curada, em nome de Jesus. Só que eu esperava ela ir no médico. Tem gente que tem fé demais. Você é besta, moço. Credo. E aí a mulher, e tem um gringo ali, você está me entendendo, filho? Está me entendendo? Não tá nada, né? Vai o Espírito Santo, vai orando em línguas, ele vai entendendo tudo. E aí eu chego para ela liga para mim, pastor, no outro dia, fui curada. Eu, é mesmo? Foi no médico? Não, pastor, eles fizeram a convenção no Castro. Estava lá no Castro e lá tem uma feijoada famosa, a melhor feijoada de Goiânia, diz os entendidos. E aí, o senhor orou comigo de manhã, na hora do almoço eu comi a feijoada. Eu falei, não, mas isso não é fé não, irmão. Isso move planeta de lugar. Não é montanha, não é planeta. E eu, não, pastor, e à noite também, eu fui lá no Bulldogs, comi aquele sanduíchezão cheio de maionese, temperado. Eu, E não, pastor, e hoje eu também já saí, fui para uma churrascaria, estou comendo de tudo aqui, pastor. Aí o pastor, lá, ela é de Araguari, aí lá em Araguari, ela encontrou com o pastor de lá, que é o pastor Danilo David, que era da praça, e aí ele manda um videozinho dela. Falou, não, pastor, eu estou aqui com a irmã que orou e tal, e ela foi curada. Eu falei assim, irmã, tem fé? Eu não tenho fé. Eu tenho um projeto de fé. Fé quem tem é ela, irmão. Ela ia explodir comendo aquela feijoada, se fosse nos dias normais dela, ela ia explodir. Mas onde que eu quero chegar? Comece a fluir nos dons do Espírito, e as pessoas vão começar a ver que você realmente é enviado de Deus, porque aqueles que são meus escolhidos, como diz Marcos, que eles serão enviados, falarão em novas línguas, pisarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber, nenhum mal sucederá. Ou seja, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem no meu nome. Quantos creem no nome do Senhor? Está à sua disposição. Experimenta. Começa com a gripezinha. Começa. E outra coisa, as palavras proféticas minhas não são tão grandes, não. Nem sei o que eu vou falar para ele ainda. Eu só sei que eu tenho que falar alguma coisa para ele. E agora os demais, um vai falar para o outro. Já começa a orar em línguas aí baixinho, perguntando com quem é que eu vou liberar uma palavra. Vamos fazer rodas aqui. Vai fazer rodas, vocês vão ficar orando e Deus vai trazer uma impressão. E alguns já estão querendo falecer e ir no banheiro e fugir.
Não vai. Está amarrado aqui essas portas. Vai não. Vai falar. E aí, queridos? Porque aí você vai começar a edificar a igreja poderosamente. Irmãos, quem está aí dentro de você? O que o Espírito Santo é capaz de fazer? Ele só criou a terra. Você é cria dele. Deus quer te usar. Vou te falar, é como se você fosse uma Ferrari andando a 20 por hora. É como, assim, irmãos, o diabo o que ele mais quer é falar para você, não usa poder não. Seja um crente nominal. É o que ele mais quer. Você tem noção? Eu acho que o choro e o ranger de dentes, pastor Renan, é quando nós chegarmos no céu, não é que Deus vai você vai olhar e choro e ranger de dentes, que vai ter lá um monte de objeto para te chicotear. Não. Choro e ranger de dentes é você saber o quanto Deus quer te usar. É você saber que você vai ter muitos livros, que o Senhor vai te dar revelação para você escrever livros inspirados por Deus. Deus vai te dar graça de ensinar com facilidade, que você vai ensinar a graça, você vai ensinar o evangelho da graça, que pessoas serão iluminadas, pessoas irão mandar testemunho para você, que foram extremamente abençoadas, edificadas por meio dos seus livros que serão escritos, né? Que haverá ali vida de Deus, vida fluindo desses livros. Vida, você não vai escrever para ganhar dinheiro, você não vai escrever por escrever, você vai escrever porque o Espírito irá te inspirar. Amém? Só que aí Deus também quer usar ele nesse dom ministerial, mas ele também quer te usar para profetizar, irmão. Profetiza, ó filho do homem. Quando você profetiza, você liga na terra e no céu. Quando você profetiza, você ilumina. Qual foi a primeira palavra de Deus? Haja luz. Qual que é o nome de Arão? Aquele que traz a luz. Arão era o sacerdote. Quem que é sacerdote aqui? Você. Quando você profetiza, você dissipa as trevas. Só que o diabo quer que você fique calado. Não. Você tem que ter poder. Marcos diz, o poder vão acompanhar aqueles que creem. Não é opcional. Eu não sei qual que é o seu dom. Eu fluo no dom de palavra de conhecimento, palavra profética e dons de curar. Interpretação de línguas também. Quando você estiver orando em línguas, pergunta, quando começar a vir algumas impressões na sua mente, é Deus traduzindo aquelas línguas. Mas sempre vai ser para edificar a igreja. Amém? Outra coisa que eu faço nessa caminhada minha, além de ser intencional, além de ouvir os sussurros e falar o que tem que ser falado, além de me deixar passar vergonha se for necessário, né, de exercitar, quanto mais exercito, mais forte você fica. É assim, é igual no corpo, é igual na alma, é igual no espírito. Você tem que exercitar, se dispor e eu oro em línguas, irmãos. Eu oro em línguas. Ore em línguas. Porque quando você ora em línguas, você edifica o seu espírito, a alma e o seu corpo. Ore em línguas. Gasta tempo orando em línguas. Você vai criar uma sensibilidade. O Espírito Santo vai começar a te guiar mais. Ore em línguas. O diabo também fala, para que orar em línguas? Coisa. Tem gente aqui que ainda não é batizado no Espírito Santo. E você desconsidera isso. Quem aqui que ainda não é batizado no Espírito? Não vou falar, não vai expor. Nós vamos orar aqui depois, você vai receber. Não quero expor ninguém. Mas tem gente aqui que ainda não ora em línguas. Oração em línguas é imprescindível, viu, pastor Renan? Imprescindível. Ninguém pode sair de Jerusalém sem antes ser batizado do poder do alto, seja vestido de poder. É o que eu estou falando aqui, dínamos. Tem que ser batizado, eu tenho um encargo por isso. Estava nos legendários lá, fui pegar uma ministração lá, a hora que chega um servo lá, um legendário lá, eu olhei para ele, e o Espírito Santo já me fala. De vez em quando, né? Eu falei, ele não é batizado no Espírito Santo. Eu falei, você não é batizado no Espírito Santo? Sou não, pastor. E hoje é meu aniversário, e ontem eu pedi para ele que eu queria ser batizado no Espírito Santo. Vai ser batizado no Espírito Santo agora. Tinha louvor? Não tinha louvor. Tinha equipe, não era eu, o Diego, lá do Botânico, e ele. Aí começamos a orar, e ele foi batizado no Espírito Santo. Eu valorizo isso, eu valorizo muito. Inúmeras vezes, né, eu oro com pessoas
de manhã. Uma vez foi num cruzeiro, irmãos, num lugar mais inapropriado, no salgão do navio lá, fazendo cruzeiro lá nas ilhas gregas, na viagem com o pastor Luiz. Estamos lá e de repente começou a conversar, o Espírito Santo me incomodou. Eu liberei uma palavra de conhecimento para um cuiabano. Pode colocar um sonzinho aí de fundo, já está colocando, que aí eu vou sabendo que vai acabar. E aí eu olhei para ele, e aí eu falei, ó, você teve um problema com seu pai? Ele falou, tem, mas está resolvendo? Ele falou, está resolvendo, pastor. E aí eu fui, falei outra coisa, falei, você quer ser batizado no Espírito Santo? Ele falou, quer ser batizado no Espírito Santo. Eu pedi para ele ontem, engraçado, que agora que eu estou vendo. O povo pede para ser batizado um dia anterior, e Deus me coloca no outro dia. Sério, o terceiro também foi lá na oração de manhã no Botânico. O irmão queria ser batizado no Espírito Santo, foi lá de manhã, e era aniversário dele. Porque o dom é um presente, e não tem presente mais poderoso e mais valioso, que é o Espírito Santo, o poder de Deus sendo revestido. E aí eu fui, comecei, eu falei, então você vai ser batizado no Espírito Santo aqui agora. Mas não era na igreja. Para quem nunca fez cruzeiro, esses halls assim, ó, tem os restaurantes lá, é como se fosse uma praça de alimentação de um shopping, irmãos. Começa a fazer isso nos shoppings. Porque Jesus não escolhia o lugar para fazer, não. Onde precisava, Ele manifestava poder. Onde tinha alguém que queria, Ele estava lá para liberar poder. Por isso que não coube em todos os livros, porque onde Ele ia com um propósito. E aí, começamos a orar, e eram 3 casais, um outro jovenzinho, e começamos a orar, e chacatará, bacatará, e sem música, não tinha esse fundo musical ainda não, no final teve. E sai a catarra assim do Rafael Dias. Se um dia ele ver esse vídeo, né, que ele fique registrado. Homem rico, povo, tudo rico, os cuiabanos, aí fica tanto de catarro saindo verde. Grudava no chão assim, voltava, aí voltava um pouco e... Sério, mas aqueles catarrão assim, escandaloso, acabou. E aí, daquele jeito, aí orando, ele foi batizado no Espírito Santo, aí um outro lá que não era batizado, de Juara foi batizado, aí um outro que não era, foi batizado no Espírito Santo, o jovenzinho que estava lá emprestando a internet para mim, foi batizado no Espírito Santo, e aí o povo orando em línguas, e orando em línguas, e os gringos passando. Aí eu, de vez em quando eu olhava assim, para ver, se não via nenhuma polícia, alguma coisa assim, né? E aí de repente um cara saiu e foi lá no piano e começou a tocar Aleluia no piano. Ai, eu cresci. Oh. Podia ter chamado, né? Holy Spirit, fire, talk to me. Você quer alemão? Jesus is Liebdish. Você quer japonês? Itni Shanshi Goro Hitkat Nijuju. Você quer em oração em línguas? Vamos ficar de pé agora, vamos ser cheios do Espírito.